Ver Mais de volta, quero agradecer todo o carinho que eu estou recebendo aqui no WhatsApp. Não vou conseguir falar o nome de todo mundo agora, mas eu prometo, vai lá no nosso Instagram, @vermaisoestesc. Eu vou ler cada recadinho lá num videozinho. Vai lá que você vai ver o seu nome de quem participou com a gente aqui, me dando boas-vindas, desejando bom retorno, mandando carinho, né, e energia positiva aqui pra gente. E eu vou tentar agora, no meio de tantas mensagens aqui, ler as perguntas que ficaram sobre a procura por medicamentos quando a pessoa não consegue pela rede pública de saúde, né, e precisa recorrer à justiça. O advogado Bruno Frias continua aqui comigo, né, Bruno? Tem uma pergunta aqui que eu acho que até a gente já iria falar, mas é legal para a gente ler aqui. A Suzana está participando com a gente. A Suzana falou: queria saber se eu preciso ir na Defensoria Pública para dar entrada nos papéis para recorrer ou aos medicamentos ou no fórum. Suzana, muito obrigada pela audiência, obrigada pela participação. Uma pergunta bem importante, né, Bruno? Isso, até a gente comentava aqui no intervalo que eu ia já mencionar isso. Então, a pessoa, né, aquela que precisa dessa medicação, ela vai ter algumas opções, né? Procurar o seu advogado de confiança, né? Ou procurar a Defensoria Pública ou as instituições de ensino superior que tem aqui em Chapecó, que possuem escritórios que prestam esse serviço de uma forma gratuita, desde que se enquadre também num critério financeiro ali. Por exemplo, o sócio jurídico da UNO Chapecó tem alguns critérios financeiros. Se a pessoa tiver condições de pagar um advogado, ela não vai ser contemplada por esses escritórios e nem mesmo pela Defensoria Pública, tá? Aí a pessoa procura o seu advogado de confiança. Mas tanto a Defensoria quanto os escritórios das universidades prestam esse serviço, desde que se enquadrado, né, no regimento deles lá, de uma forma gratuita. Bruno, não conseguiu o medicamento, procura um desses órgãos, pelo menos para esclarecer. Como é que faz quando está com dúvidas assim? Isso, o ideal é sempre procurar, porque a maioria das pessoas hoje tem algum advogado de sua confiança. Então procura o seu advogado de confiança, tire as dúvidas, né? E posteriormente aí ou faz com o próprio advogado ou encaminha através desses outros órgãos. Tem uma pergunta aqui, não sei se pode responder, mas é uma pergunta bem pertinente aqui. Um telespectador que ligou e não se identificou, mas muito obrigada pela participação. Ele disse que ficou esperando uma cirurgia no olho por muito tempo. Não conseguiu, demorou e ele acabou ficando cego. Olha que coisa mais triste. Ele quer saber quais os direitos dele, né? Tu consegue dar uma orientação, Bruno, nesse caso? Sim, foge um pouquinho ali, né? Mas assim, o que acontece? Não está bem específico, mas acredito que seria uma indenização, talvez, por esta demora no fornecimento da cirurgia, né? Se for esse o caso, né? Claro, depende de uma análise, né, um pouco mais aprofundada, né? Mas a princípio, pelo município ou o estado, enfim, não sei qual foi o órgão que ele encaminhou a cirurgia, se houve essa demora excessiva e havia realmente a urgência de se fazer e a cegueira vem em decorrência desse atraso, cabe indenizações, seja por danos morais e danos materiais, se for o caso. Eu te perguntei lá no começo do programa sobre a demora desses processos. Você disse que tem juiz que até, né, responde muito rapidamente. Sim. Esses medicamentos, eles são importados ou a gente consegue no Brasil? Porque são coisas diferentes, alguns, né? Sim. Conseguir a autorização da justiça e depois a vinda do remédio, né? Alguns sim. Né? Alguns são importados e alguns têm aqui. E alguns, ainda que importados, são vendidos através de importadoras aqui no Brasil. O que acontece, às vezes, o juiz dá a ordem, determina que, por exemplo, o Estado, né, arque com o medicamento. O Estado tem todo um procedimento interno que, às vezes, acaba demorando um pouquinho mais. Aí, o que o juiz determina? Que forneça o medicamento, por exemplo, tá? Às vezes varia de acordo com cada caso, em 30 dias ou o próprio juiz sequestra o valor equivalente. E aí a própria pessoa, né, procura fazer essa aquisição e depois tem que prestar contas no processo. Porque às vezes a compra direta, ou pelo próprio médico ou pelo próprio paciente, vai mais rápido do que pelo Estado, pelo município ou pela União, que tem algumas burocracias, algumas questões internas que devem ser seguidas. Bruno, tem alguma informação de que a nossa região tem algum pedido diferenciado em relação ao Estado ou o nosso Estado em relação ao resto do país? Aqui é melhor ou pior a situação ou está tudo igual? Assim? Não tem informações assim oficiais, né? Mas até por eu ser do Rio de Janeiro, eu posso afirmar que aqui não sei se nós somos o melhor estado, né, da federação, mas certamente estamos melhores do que a grande maioria. É ruim, mas ainda é melhor do que os outros, né? Não dá para dizer que é ruim, dá para dizer que é bem bom, inclusive. Tá certo. Tanto na questão da saúde quanto educação, enfim. É verdade, a gente tem que agradecer. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Venha outras vezes aí, a gente sempre tem muito a aprender contigo. Obrigado. Gente, para quem está em casa, muito
muito obrigada pela audiência, muito obrigada pelo carinho. Vai no nosso Instagram que eu vou ler as mensagens de todo mundo. Tem muitas mensagens chegando. Muito, muito obrigada. @VermaiOestSC. Vai lá, segue a gente para assistir e você pode também mandar mensagens por lá. O Ver Mais volta amanhã. Tem um recadinho que eu esqueci bem rapidinho aqui. A Luana, filha da Zélia, tá de parabéns hoje, tá de aniversário. Luana, tudo de bom para você. Beijo no coração, tá? Felicidades. Ver Mais volta amanhã. Tchau, tchau.